Já está. Olá, boa noite. Olá, boa noite, posso começar? Olá, boa noite a todos, sou João Noronha Lopes. Dizem-me aqui que eu tenho 5 minutos para me apresentar e é o que farei, cumprindo este timing. Tenho 54 anos, sou benfiquista desde que nasci. Comecei a viver o Benfica muito cedo, isso foi-me transmitido pelo meu pai e pelo meu tio, que me fez sócio. Transmiti isso para os meus filhos, somos todos benfiquistas. Tenho 4 filhos, somos todos benfiquistas. O meu genro também é benfiquista, a minha nora também é benfiquista. Tenho uma vida em Portugal, fui diretor-geral de uma empresa em Portugal e depois tive uma carreira numa multinacional que me levou primeiro até a França, onde vivi 5 anos, depois até Genebra, onde passei mais tempo, e finalmente até Chicago, onde cumpri a minha última responsabilidade dentro dessa empresa. Fui responsável por operações em 160 países, em todos os cantos do mundo. Saí da minha empresa em 2018 e desde então tenho sido consultor em várias empresas. Estou nos conselhos de administração como não executivo em 3 empresas no estrangeiro. Ao mesmo tempo, tenho uma atividade também própria ligado ao setor da alimentação e tenho, em termos de Benfica, um passado que começou com Manelo Vilarinho. Fiz parte do grupo das primeiras pessoas que desafiou Manelo Vilarinho a avançar para as eleições. Vivia-se uma altura muito complicada, o Benfica estava em risco de sair da mão dos sócios e eu tive muito orgulho em participar nessa jornada em que nós conseguimos manter o nosso clube nas nossas mãos. Foi uma jornada muito trabalhosa, mas também muito recompensadora. Eu tive 2 empregos durante o tempo que estive no Benfica, saía do meu escritório e depois ia para o meu gabinete, debaixo das bancadas do Estádio Antigo, para quem se lembra, e lá ficávamos até muitas vezes até tarde a resolver os problemas do Benfica e havia muitos problemas para resolver. Vivo o Benfica todos os dias, mesmo quando estava no estrangeiro. O Benfica fazia parte da minha vida e tentava organizar muitas das minhas atividades à volta dos jogos do clube e à volta das atividades do clube. E candidato nestas eleições porque acho que está na hora de mudar. Reconheço o trabalho que foi feito pelo atual presidente, já o reconheci publicamente em entrevistas, mas aquilo que está em jogo aqui não são os 17 anos do mandato de Vieira, mas o último mandato de 4 anos. E é esse último mandato de 4 anos que, na minha opinião, mostra sinais preocupantes em termos de desorientação, em termos de competência e em termos de se cometerem exatamente os mesmos erros. Desde logo na gestão desportiva, acho que por erros na gestão e na planificação do plantel, nós perdemos o Penta quando tínhamos todas as condições para o ganhar, voltámos a repetir os mesmos erros o ano passado, não reforçando a equipa como deveríamos reforçar e voltámos a perder o campeonato. E com isso não só perdemos o campeonato, como perdemos também aquilo que, na minha opinião, é a dimensão histórica do Benfica, que é de ser grande lá fora. E há aqui um erro estratégico que é não perceber que há uma Liga dos Campeões cada vez mais premium e, portanto, para se estar lá, obviamente, é preciso que existam os resultados desportivos. Acho que esta gestão errática do ponto de vista desportivo continua nos dias de hoje. Passámos de um modelo baseado na formação para um modelo completamente diferente, não percebendo que o modelo ideal é aquele que equilibra, obviamente, a boa formação que nós temos e as aquisições cirúrgicas que temos que ter ao nível dos jogadores. Essa desorientação continua em outros aspectos da vida do clube, ou uma desorientação ao nível da gestão.
Tivemos uma OPA que foi declarada ilegal e até hoje ainda não tivemos uma única explicação sobre a razão pela qual essa OPA foi declarada ilegal. Eu não conheço muitos dos exemplos de OPAs que tivessem sido declaradas ilegais em Portugal. A desorientação verifica-se ao nível das modalidades, onde muitas vezes temos a convicção de que nos inscrevemos para participar e não para ganhar títulos. E depois continua também ao nível da preparação desta época. Acho que neste momento tivemos, há cerca de 2 meses, um responsável da SAD que disse que era preciso prudência porque se aproximavam tempos difíceis e passados 2, 3 meses assistimos a gastos na ordem dos 80 milhões de euros e, portanto, a pergunta que eu faço é: será que esse responsável da SAD vai executar uma política com a qual ele não concordava? Acho que são precisas explicações. Acho que o Presidente deve explicar muitas coisas aos benfiquistas que são os donos do clube e essa é uma diferença fundamental que eu tenho relativamente ao atual Presidente e é por isso que eu me candidato. E candidato-me porque eu acho que o clube tem que ser mais ambicioso. O Benfica não acaba na segunda circular e a hegemonia interna não nos pode esquecer a grande importância que nós temos lá fora e temos que, obviamente, ter a competência e ter a ambição para chegar longe na Liga dos Campeões e podemos fazê-lo desde que haja critério e desde que haja competência na gestão dos recursos. Depois, por outro lado, precisamos de ser um clube muito mais transparente para os sócios. Eu tenho vários projetos de alteração de estatutos que levam nesse sentido, desde logo a limitação dos mandatos, a aprovação de um código de conduta para evitar conflitos de interesse, a contratação sempre de 3 empresas, ou a consulta de 3 empresas para a contratação de bens e serviços acima de um determinado valor, a existência de um código de conduta que evite conflitos de interesses entre os órgãos sociais e investidores, fornecedores e funcionários do clube, e queremos essencialmente que os sócios voltem a estar no centro do clube e que sejam dadas as explicações e as justificações que os sócios merecem, quer em sede da Assembleia Geral, quer em sede da Sport TV. E, portanto, a ambição, transparência e credibilidade e voltar a pôr os sócios no centro do clube, estas são as minhas propostas, são as propostas que serão desenvolvidas no meu programa e que farão, obviamente, parte essencial daquilo que será a minha candidatura ao Sport Lisboa e Benfica. Portanto, não sei se ultrapassei o meu tema, já estou a ver que sim, mas estou agora disponível para responder às vossas perguntas. Obrigado. Vamos embora. Relativamente à perda da maioria da SAD, nunca. Eu candidatei-me com Vilarinho exatamente porque achei que o Benfica estava em perigo de deixar de pertencer aos benfiquistas. Portanto, em qualquer circunstância, nunca aceitarei que o Benfica perca a maioria da SAD. Relativamente à segunda questão, eu acho que o naming do estádio é uma questão muito sensível e que deve ser muito bem avaliada relativamente ao retorno que nos pode trazer. Não afasto essa hipótese, mas acho que tem que ser uma hipótese bem explicada aos sócios e principalmente com um parceiro estratégico que tenha a reputação e o prestígio digno do naming do estádio do maior clube português. Relativamente a este ponto, eu acho que há algo de muito positivo nestas eleições do Benfica. E aquilo que é positivo nas eleições do Benfica é que voltou o debate, voltou a discussão de ideias. Acho que as propostas que têm sido apresentadas pelas outras candidaturas têm sido muito interessantes para serem analisadas e para serem discutidas, e eu acho que é essa democracia que faz falta ao clube. Lamento que o atual Presidente não tenha entrado ainda nesta discussão e neste debate,
Acho que seria muito importante que nós conseguíssemos todos debater aquilo que são as nossas ideias entre todas as candidaturas. Relativamente à fusão das candidaturas, a campanha ainda não começou. Eu vou lançar o meu programa brevemente e acho que é muito importante que os benfiquistas possam comparar os programas, as ideias, os projetos e as pessoas para, no fim, tomarem as conclusões. E, portanto, há um tempo para que isto aconteça e o tempo para que isto aconteça é a partir do momento em que todos disponibilizarem os programas e as suas ideias. O Benfica eclético tem que ser algo fundamental no futuro e é algo que faz parte integrante do meu programa com alguma importância. Neste momento, temos um modelo de vice-presidencialismo bicéfalo que não faz qualquer sentido. E, portanto, a ideia que eu tenho muitas vezes é que nas modalidades nos inscrevemos para participar e não para ganhar. E tal como no futebol, eu acho que nas modalidades faz falta organização, faz falta ambição e faz falta uma visão de longo prazo. No meu modelo será diferente. Eu terei apenas um vice-presidente responsável pelo ecletismo, ao qual reportará um diretor-geral, que terá funções amplas, também ao nível da gestão, e ao qual reportarão os team managers, que são os responsáveis por cada uma das modalidades. E as modalidades serão geridas com alguma autonomia, mas também com alguma responsabilização desses team managers, sendo avaliadas em função daquilo que é a qualidade de cada projeto, também daquilo que é o potencial de crescimento, a possibilidade de nós termos uma boa formação e, finalmente, o sucesso desportivo. E, portanto, organização, gestão, responsabilização e ambição, essas serão também os pontos-chave das modalidades. Neste momento, o meu orçamento está à volta dos 100 mil euros. Quem é o responsável pela fonte de financiamento é a pessoa que está à vossa frente. Sou eu que estou essencialmente a financiar esta campanha. Eu diria que mais de 90% deste financiamento da campanha até este momento tem sido feita pelo próprio candidato. Voto eletrónico e físico, sim. Eu dirigi uma carta ao Presidente da Assembleia Geral manifestando algumas preocupações. Acho que é muito importante para os benfiquistas que tenham garantias relativamente à fiabilidade do voto. Em primeiro lugar, do voto eletrónico, que na nossa proposta tem que ser certificado por uma entidade externa e que tem que ser confirmado pelo voto escrito em urna. É isso que já foi, de alguma forma, admitido pelo Presidente da Assembleia Geral. Nós ainda não estamos satisfeitos, fizemos mais uma série de perguntas, nomeadamente relativamente ao voto eletrónico, e contamos continuar esta discussão quando forem apresentadas as candidaturas oficialmente e forem admitidas. Foi essa a resposta que nos deu o Presidente da Mesa da Assembleia Geral. O Seixal foi sem dúvida uma obra bem feita e uma obra bem feita desta direção. Eu acho que o problema que passou a existir foi não compreender que o Seixal é uma escola extraordinária, do melhor que existe na Europa, mas não pode ser um fim em si mesmo. O Seixal tem que ser um meio para atingir o sucesso desportivo. E quando se perdeu essa noção, nós começámos, obviamente, a não ter o sucesso desportivo que gostaríamos. Por outro lado, eu penso que na formação, muitas vezes, se queimaram etapas de alguns jogadores, lançaram-se jogadores em grandes competições europeias sem que eles tivessem feito jogos suficientes até na equipa B do Benfica, com isso prejudicando-se o jogador e prejudicando-se o próprio clube. E, portanto, temos que formar para jogar e não formar para despachar, e isso passa por encontrar um equilíbrio entre a formação
e a aquisição cirúrgica de reforços com critério, com competência, não apenas em anos eleitorais, mas em anos normais, como por exemplo o ano do Penta, onde nós poderíamos ter feito isso, e o ano passado não poderíamos ter feito isso, e se tivéssemos encontrado esse equilíbrio, estávamos hoje a festejar o 7º campeonato seguido. Relativamente às contas do clube, não há dúvida absolutamente nenhuma que as contas do clube, as contas da SAD, desculpa, estavam neste momento de alguma forma equilibradas e há que registar isso. Houve uma diminuição da dívida bancária, os capitais próprios tinham uma performance saudável, mas obviamente tudo isto alavancado por uma venda excepcional que foi a venda de João Félix. O Benfica tem que saber receitas que nos façam não estar tão dependentes das vendas dos jogadores. Obviamente que nós vamos ter sempre que vender jogadores. Agora, não, temos que tentar vender menos e tentar reter os jogadores durante mais tempo. Como é que nós conseguimos isto? Através de o sucesso desportivo que nos traga receitas da Liga dos Campeões. E essas receitas da Liga dos Campeões é que acabam não só por nos trazer as receitas diretas dos milhões da UEFA, mas principalmente que nos permitem verdadeiramente potenciar o merchandising do Benfica. Quando alguém vem dizer que vai vender mais camisolas na China porque se muda o emblema do clube, é estarmos a construir a casa pelo telhado. Vão-se vender mais camisolas quando o Benfica tiver vitórias internacionais, quando tiver bons jogadores e quando for conhecido. Não é como uma equipa que não passa da Liga dos Grupos e que tem prestações desastrosas ao nível da Champions. Relativamente aos vários nomes, Rui Costa, eu já o disse desde a primeira intervenção, é uma grande referência do Benfica, é um homem que percebe de futebol, ele teve um papel discreto na SAD até agora, eu disse desde na minha primeira intervenção que gostava de o ver a ter um papel mais ativo na vida do clube, espero que seja isso que aconteça. Espero que ele funcione bem com Tiago Pinto. Benfica, essencialmente, tem que ser campeão este ano. Depois daquela noite mal dormida da Champions e da nossa eliminação, o Benfica tem que ser campeão este ano. E uma das coisas que eu garanto, quando for eleito, é a estabilidade desportiva. Eu não farei nenhuma revolução na organização do Benfica, porque o grande objetivo, e isto está acima de tudo, é que o Benfica seja campeão este ano com a estrutura que estiver no lugar e a quem eu darei todas as condições para atingir esse objetivo. E isto é válido para a estrutura da equipa principal e é válido para a estrutura da formação. Obviamente que eu farei a minha avaliação, como faço nas empresas, depois de lá estar e depois de perceber como é que as coisas funcionam e quem é que são as pessoas que estão a fazer o seu trabalho e como é que estão a fazer o seu trabalho. Sim, uma das coisas que vamos fazer, e será a minha primeira medida, é fazer uma auditoria externa às contas do clube. Reparem que uma auditoria às contas do clube é uma coisa perfeitamente normal. É aquilo que eu fiz em qualquer organização e em qualquer empresa quando entrei. E, portanto, farei isso no Benfica. Essa auditoria chegará a algumas conclusões. Quem estiver no Benfica a fazer um bom trabalho e a defender os interesses do clube, fica. Quem não estiver a fazer um bom trabalho e a não saber os interesses do clube, sai. A minha primeira memória do Benfica foi o primeiro jogo que eu fui no Estádio da Luz. Eu vivia longe de Lisboa e lembro-me de ter ido a este jogo com o meu pai e com o meu tio. Chegámos cedo ao estádio, porque naquela altura nós podíamos chegar cedo, o estádio abria as portas mais cedo. E a primeira coisa que me impressionou foi a grandeza das bancadas do estádio antigo.
que eram esmagadoras para quem entrava. E a segunda coisa que me impressionou depois foi as pessoas que já lá estavam, o benfiquismo das pessoas que iam para o estádio, que levavam as suas merendas, que partilhavam as merendas, e de facto é um momento único. Recordo desse jogo essa sensação de pertencer a algo muito maior, a algo muito grande, que é ser do Benfica. Depois é um jogo que ficará sempre na minha memória, porque ainda assisti a um gol do Eusébio, ganhámos 1-0, com um gol do Eusébio logo aos 3 minutos, e essas memórias ficam comigo para sempre. E eu digo aos meus filhos, eu ainda tive a sorte de ver o Rei, vocês vejam-no nos filmes, mas considero-me uma pessoa com muita sorte por ter assistido a um jogo do Eusébio e a um gol do Eusébio. Vou propor uma alteração dos estatutos no meu programa. Essa alteração dos estatutos tem várias medidas. Eu destacaria 3. Primeira, a limitação de mandatos. Vou propor uma limitação a 3 mandatos no máximo. Segunda, a alteração para a elegibilidade, das regras de elegibilidade do Presidente e dos órgãos sociais, diminuindo essa idade para 35 anos. E vou também propor algo que me parece muito importante para o funcionamento normal do clube, que é a mudança da data das eleições, da data atual, para imediatamente a seguir ao fim da época anterior, para permitir a todos os candidatos terem tempo não só para prepararem a sua candidatura, mas para porem em prática o seu projeto de clube e o seu projeto desportivo numa altura em que não coincida com a época a decorrer. As casas do Benfica são fundamentais para o clube e não podem ser o braço armado do clube em alturas quando as coisas correm bem e depois serem esquecidas quando as coisas correm mal. E nós temos que criar aqui um sistema em que as casas sejam obviamente autossuficientes e gerem as suas receitas. Agora, neste momento, o que me preocupa bastante é a situação financeira de algumas casas e, nomeadamente, o encerramento de algumas instalações que são exemplos de benfiquismo que se vão perdendo, e acontecem muitos. Eu já propus a existência de um fundo de emergência para as casas, e repito, é um fundo de emergência, não é uma situação normal, não é assim que deve funcionar. Agora, no meio de uma pandemia e no meio de uma situação excepcional, eu acho que o Benfica já deveria ter feito qualquer coisa para ajudar as casas, nomeadamente para evitar que algumas delas encerrem. A pergunta que me coloca relativamente ao pagamento dos sistemas informáticos e dos serviços eletrónicos é algo que tem que ser enquadrado naquilo que for o modelo de apoio às casas, e portanto isto tem que ser analisado de uma forma global. Como eu digo, eu acho que as casas têm que ser autossuficientes, mas que o clube também tem que fazer algo para criar essa autossuficiência a vários níveis. A resposta a essa pergunta tem muito a ver com o sucesso desportivo. Neste momento, a situação é uma situação que se pode vir a complicar. Eu estudei com a minha equipa vários cenários, desde um cenário mais positivo, que passava inclusivamente por termos as receitas da Champions, até um cenário menos positivo e que pode levar até ao encerramento da época futebolística. Temos esses cenários bem estudados, bem traçados. O que eu posso garantir aos benfiquistas é estabilidade financeira. Eu estarei preparado para pegar no clube no dia seguinte, exatamente porque estudei todos estes cenários e tenho uma equipa preparada para o efeito. Relativamente aos patrocínios, a melhor forma de nós termos bons patrocinadores e termos bons patrocínios é termos sucesso desportivo. E para termos sucesso desportivo temos que voltar a ser grandes na Europa. E, portanto, aquilo que nós voltámos a assistir este ano foi exatamente
a um erro crasso na preparação da época, a um excesso de confiança, à falta de competência na preparação da equipa. Partimos para o primeiro jogo da Champions sem ter o plantel fechado e, portanto, com isso, obviamente, que os resultados desportivos europeus são muito mais difíceis de chegar. E sem resultados desportivos, nomeadamente europeus, vai ser difícil nós termos grandes patrocinadores. E, portanto, sucesso desportivo acima de tudo, e os patrocinadores virão com o sucesso desportivo. Na proposta de estatutos que eu vou apresentar aos benfiquistas, não está prevista qualquer alteração à regra da remuneração dos órgãos sociais do clube. A centralização dos direitos televisivos, André, como sabes, é uma questão que só se vai colocar para além deste mandato. De qualquer maneira, para mim há aqui 2 ou 3 aspectos que são essenciais. Primeiro, o Benfica nunca poderá perder a titularidade jurídica dos direitos televisivos. E em segundo lugar, o Benfica terá que ter uma defesa intransigente da sua posição no futebol português, enquanto maior gerador de receitas, maior gerador de audiências nos outros estádios e um elemento-chave para a valorização do nosso campeonato. André, logo possível. Acho que a Assembleia Geral dos Estatutos é muito importante e, portanto, cumprindo-se os prazos legais para o fazer, eu diria que seria algo que deveria ter lugar o mais rapidamente possível após nós tomarmos posse. A minha posição relativamente a funcionários que estejam no Benfica é muito simples. Eu já disse anteriormente. Eu vou levar a cabo uma auditoria externa para aferir aquilo que se passa dentro do clube, como sempre fiz. Essa auditoria externa terá conclusões. Quem estiver a servir o clube e estiver a fazer um bom trabalho, fica. Quem não estiver a servir o clube ou não estiver a fazer um bom trabalho, sai. Não há meios termos. É assim que eu faço, é assim que eu sempre geri durante toda a minha carreira. Agora, relativamente a Domingos Soares de Oliveira, eu lanço também aqui uma pergunta, que é Domingos Soares de Oliveira disse há 3 meses que a estratégia para o futuro do Benfica, a estratégia financeira, era de prudência, porque vinham aí tempos difíceis. Passados 3 meses já gastámos 80 milhões de euros em jogadores. E, portanto, a pergunta que eu faço é: será Domingos Soares de Oliveira que vai executar uma estratégia com a qual ele não concorda? Fica a dúvida. Eu, relativamente à questão dos patrocínios, já respondi na pergunta anterior. Eu tenho alguma experiência porque eu fui patrocinador, a empresa onde eu trabalhei foi patrocinadora de grandes eventos desportivos e, portanto, percebo muito bem quais é que são as expectativas dos fornecedores. E as expectativas dos fornecedores, obviamente, que têm a ver com o potencial e com os adeptos e com o mercado onde eles estão inseridos, mas também são muito influenciados pelo sucesso desportivo. Portanto, será difícil ter bons patrocinadores enquanto nós não tivermos um sucesso desportivo sustentado. E na Europa, porque é na Europa que se afirma a dimensão europeia do Benfica e é aí que nós verdadeiramente podemos potenciar os grandes patrocinadores. Quanto à marca Benfica, eu acho que há um grande leque de coisas a fazer que constarão do nosso programa, principalmente na parte digital. Nós teremos um capítulo dedicado a isso, desde melhorias na app, desde a introdução
de aspectos digitais que melhorem a experiência de dia de jogo, até há alguns aspectos, tais como a negociação com algumas plataformas de streaming para a colaboração em conteúdos para o Sport Lisboa e Benfica. E, portanto, há aqui um grande potencial para potenciar a marca, mas eu volto sempre ao mesmo tema. Se não houver sucesso desportivo, e se não houver sucesso desportivo lá fora, a internacionalização na marca e as receitas que daí podem advir, obviamente que poderão ser prejudicadas. E por isso é que, como eu digo, o Benfica não é uma empresa normal, é uma sociedade, não é uma sociedade anónima, é uma sociedade anónima desportiva, em que a sustentabilidade financeira tem que servir para o sucesso desportivo. E atrás do sucesso desportivo vem tudo o resto. Vem os patrocínios, vem as receitas de merchandising, vem o aumento dos adeptos internacionais, e isso é que é verdadeiramente a grande alavanca para o futuro do nosso clube. Eu acho que a questão das claques deve ser vista no seu conjunto. Todos nós queremos um futebol que seja um futebol onde todos nos sintamos bem, onde sejam respeitadas as regras de urbanidade que a todos se exigem. Todos gostamos de ter os adeptos que apoiam o clube em Lisboa e fora de Lisboa. Eu acho que a questão das claques tem que também estar ligada à questão da lei do adepto. Na minha opinião, a lei do adepto é uma oportunidade perdida, não acho que tenha vindo resolver o problema, acho que levanta aqui uma série de questões legais que têm que ser devidamente acauteladas e, por outro lado, acho que levanta uma série de problemas que não existiam, nomeadamente ao não ser aplicável para adeptos menores de 16 anos nos jogos fora, o que obviamente obrigaria, por exemplo, um pai a ir com o filho para uma bancada central e ter que pagar pelo bilhete muito mais do que pagaria. E, portanto, eu acho que esta questão das claques tem que ser resolvida em colaboração com todas as entidades. Obviamente com os adeptos, obviamente com o clube, com as entidades desportivas, com as entidades policiais. E isto tem que ser feito de um modo colaborativo e não impositivo, e eu estou convencido que, se assim for, que nós chegaremos às melhores soluções. Uma das primeiras medidas, há bocado perguntaram quando é que eu faria os estatutos, eu digo que uma das primeiras medidas será encontrar-me com o Secretário de Estado do Desporto e olhar para esta situação e olhar para a lei do adepto e, em colaboração com todas as partes, chegarmos a uma solução que ajude a tornar o futebol um futebol que todos queremos ter. Sofia, relativamente à estratégia de comunicação, a estratégia desta candidatura tem sido a de ser construtiva, tem sido a de procurar ir apresentando propostas que vão estar consolidadas num programa que sairá dentro de pouco tempo. Não contem comigo para ir para a lama e para entrar em jogos sujos. Eu acho que esta é uma candidatura de esperança, é uma candidatura de ambição, é uma candidatura de um Benfica que se quer ganhador, transparente, credível, e a comunicação dela, tanto hoje como quando eu for eleito, seguirá exatamente estes parâmetros. Última mensagem para os benfiquistas é uma mensagem em primeiro lugar, de agradecimento. Agradecimento a todos os benfiquistas que têm já expressado o apoio, o acolhimento que eu tenho tido nas casas do Benfica, de norte a sul. Eu já andei pelo norte, já andei pelo centro, estive no Alentejo, já estive no Algarve, e, portanto, fico muito, muito honrado com o acolhimento que me dão. Fico muito, muito satisfeito por nós estarmos a discutir os problemas do clube, de uma forma construtiva, democrática, com as outras listas que existem, e uma mensagem de esperança. Eu acho que o Benfica tem que mudar agora.
temos que ser grandes nas vitórias, temos que ser grandes na transparência, temos que ser grandes na credibilidade, e é isso que eu quero para o Sport Lisboa e Benfica. A mudança tem que ser agora.